Fala galera, tudo bem? Estamos aqui agora no 9º episódio do podcast acadêmico e hoje com a gente está aquele cara que talvez seja um dos poucos flamenguistas que eu quase gosto. Estamos aqui hoje com o professor Flávio Bueno. Salve, salve galera. Ele falou que gosta pouco, mas na verdade é um carinhoso conto mais, bogadinho, grande Luiz Henrique. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse podcast sensacional. Seja bem-vindo, professor Flávio. É muito bom te ter aqui. Eu até falei pra galera que pra reservar 50 horas aqui, porque quando o Flávio começa... Porque sabe que tem a brincadeira, né? Aulão na academia. A gente marca tudo assim, antes ou depois do Flávio. Porque se for antes do Flávio, a gente não marca. Que não vai dar tempo de fazer nada. Eu deixo o Flávio falar. Então, a gente gosta de conversar um pouquinho. Então, cara, toda vez que a gente começa aqui o episódio, esses primeiros episódios do podcast estão sendo pros professores da academia, para que os alunos conheçam os professores, a história, de onde veio. Porque a galera adora ouvir história de professor, né? Então conta um pouco da sua história, cara. Quem é o Flávio? De onde veio? Onde estudou? Como que chegou até aqui? Como que foi? Conta aí um pouco pra galera. Bom, boa noite para todo mundo, ou para quem assistiu o podcast durante o dia, um bom dia para todos. Sou Flávio, filho do seu Eurípides e da dona Sônia, taguatinguense, por isso muito feliz com a nova unidade que a academia está abrindo em Taguatinga, né? Sou nascido em Taguatinga, criado em Taguatinga, e só saí de lá há pouco tempo porque não teve jeito mesmo, para ficar mais próximo do trabalho. Mas sou professor de geografia por convicção, né? Porque a gente sempre escuta, né, que a licenciatura meio que cai nas nossas vidas, meio que, né, de paraquedas, e na verdade eu escolhi a licenciatura como minha missão de vida, né? Fui aluno de escola pública, né? E aí tive a oportunidade de fazer outros cursos, passei em Direito, tentei Física, né? Minha análise, né, dizia que eu tinha que ser jornalista, mas quis ser jogador de futebol e fazer educação física como meu pai, quis fazer filosofia como minha mãe, e acabei na geografia porque eu acho que a geografia me escolheu. E tô aí, completando esse ano 21 anos de sala de aula, 21 anos de educação, fazendo aquilo que, cara, eu mais gosto de fazer, que é dar aula. E você decidiu ser professor quando? Na verdade, quando eu entrei na universidade, as matérias de educação eram aquelas matérias que todo mundo odiava e eu me amarrava. Eu sou filho de 2 professores, meu pai treinador de futebol, né, formado em educação física, né, mais tardiamente, mas trabalhava ali com esporte a vida toda. Minha mãe professora de filosofia, né, e tudo que eles queriam é que eu não fosse professor, apesar de gostarem muito daquilo que eles, né, de fato fizeram na vida. Mas eu brinco dizendo que a primeira escolha foi a geografia me escolheu desde muito cedo. E parece piegas, mas assim, um pouquinho naquela coisa do mapa, do encantamento de um jogo de videogame, porque o jogo de videogame trabalhava com linguagens cartográficas que desde muito cedo me encantavam. Qual jogo que era? Cara, tinha um jogo que eu gostava muito do Super Nintendo chamado Lemmings, né, que mostrava justamente feições de relevo, como que você tinha que se adaptar a essas feições de relevo, e isso de alguma forma foi me encantando muito, assim, e a geografia foi ganhando muita força, principalmente ali no ensino médio, quando eu tive uma professora que é até hoje muito minha amiga no CEMAB, que é muito próximo da nova sede da academia, professora Varlúcia, que no dia 11 de setembro de 2001, às 9 horas da manhã, me tirou de uma sala de aula, de uma aula de matemática, me levou para a sala de professores, no 3º ano do ensino médio, e estava acontecendo 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas. E eu entrei 9 horas da manhã na sala dos professores, que já era uma parada muito doida, né? Porque entrar na sala dos professores e de uma escola, o CEMAB é a maior escola pública de Taguatinga, e na época o CEMAB tinha algo em torno, CEAB, né? Algo em torno de 6 mil alunos. Então, dentro de um ambiente só. Então a sala de professores é uma coisa muito distante de todos nós.
E de 9 horas da manhã até as 10 horas da noite eu fiquei dentro dessa sala dos professores, ela me dando aula ali com as imagens, a gente vendo a história acontecer literalmente. E a partir daquele momento eu tinha a certeza absoluta que seria a geografia, que eu ia fazer a geografia, mesmo brigando com todo mundo, a geografia me conquistou. E foi, então eu tô nela até hoje. E você foi para a Universidade de Brasília? Aí não, fui por conta de... Passei no PAS, né? E aí por conta desse processo, passei no PAS em Direito. E aí, passou em Direito no PAS? Aí, em função... Passei na época também na Católica, passei na Estadual de Goiás, se eu não me engano, né? Para Filosofia, né? E aí, por conta da incompatibilidade, eu não tinha como cursar, até por conta dos problemas financeiros, não tinha como cursar e eu não queria cursar aquilo, né? E aí decidi fazer geografia e tinha, na época, um curso de geografia no CEUB, né? E aí fiz o vestibular, passei lá no vestibular de geografia, fazia o curso de noite, né, no turno, né? E aí depois a gente tenta fazer a integração para a Universidade de Brasília e a gente vai estudando, fazendo matéria especial aqui, matéria especial acolá e tal. Mas começou assim, comecei numa faculdade aqui em Taguatinga, fui para o CEUB, onde terminei minha licenciatura, aliás, Centro Universidade de Brasília, inclusive, tinha o histórico de formar bons professores, né? E aí depois fiz a integração para a Universidade de Brasília para fazer o bacharelado. E aí terminei lá, fiz pós lá, essas paradas todas lá. E você começou a dar aula depois que formou ou foi no meio do caminho? E até engraçado isso, Bogadinho, porque eu entrei na universidade em 2002, né? E em 2002, isso no primeiro semestre. No segundo semestre eu estava dando aula, porque o contrato temporário da Secretaria de Educação antigamente permitia que os não formados dessem aula de contrato temporário. Peguei uma escola lá no Varjão, que na verdade era uma escola do Lago Norte, né, que é o CELAM, né, mas que atendia principalmente crianças do Varjão. Logo no meu primeiro semestre de faculdade. E você saía de Itaguaia lá pro Lago Norte. E era engraçado, porque de tarde eu dava aula no CELAM, lá no Centro Educacional Lago Norte. De manhã eu fazia estágio no Jardim Botânico de Brasília, né? E eu brinco dizendo tudo de ônibus, né? Então eu saí de Taguatinga, ia pro Jardim Botânico para fazer estágio em Geografia Física. Eu trabalhava com geoprocessamento, cartografia. E tá engraçado, eu gostava muito mais de Geografia Física no começo do que a política, da geopolítica, que é a minha... sua principal frente hoje, né? E ao mesmo tempo dava aula. E aí fazendo esse né? Depois saí do Jardim Botânico, fui lá para Embrapa Cerrados, que fica lá perto de Planaltina já, ali perto de Águas Emendadas, né? E depois voltei para trabalhar no plano piloto e ficava fazendo esse mix e dando aula. Saí lá do Lago Norte, fui para o final da Samambaia, no outro contrato, fiquei lá inclusive 1 ano e meio nesse contrato, e depois a coisa descambou e não teve como. Eu brinco sempre dizendo o seguinte, se você não quiser dar aula, não dê aula. Porque se você der aula uma vez, você vai querer continuar dando aula. Continuar e até porque no começo de carreira você tem uma certa... e por isso que muitas pessoas que vêm da periferia tem um pouco disso, né? Você tem uma certa ascensão social muito rápida, repentina. Depois você dá uma estagnada, aquela onda toda, mas... para quem não tem nada, um pouquinho que vem já é um salto social muito importante. E aí, eu, menino de periferia, tendo a oportunidade de ter um salário, logo fui trabalhar na escola do plano piloto, com um salário um pouco melhor e tal. Então, isso tudo vai fazendo com que você, de alguma forma, melhore a tua vida de forma muito rápida. Então, é isso. É isso que eu queria ser professor e eu tô ganhando dinheiro com isso, então eu tô conseguindo sustentar com isso, vamos seguir nisso. Um dinheiro grande, né? Assim, grande perto do que você 20 anos de idade, né? Com um salário razoável, então você dá um... dá dinheiro rápido, né? E aí foi quando eu compro, eu nem tinha terminado, né? Então assim, compra o primeiro carro, então você tem uma possibilidade de ascensão social. Por isso que muitos jovens da periferia optam pela licenciatura em função disso, pela pedagogia, pela física, pela matemática, pela química, porque vem na licenciatura, na educação, uma oportunidade de ascensão social.
quando na verdade a educação é uma forma mais eficaz de ascensão social, né? Então, só que a gente trabalha com isso, né? E uma vez dentro de sala de aula, a sala de aula é a coisa mais encantadora do mundo. Então, depois que a gente entra, aí é só festa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou então nessa escola Lago Norte, foi pra Samambaia em outro contrato, e aí você falou, logo cheguei na escola do plano. A primeira escola do plano que você entrou foi o Sigma? Não. O Sigma eu completo hoje 11 anos de Sigma, inclusive, né? Hoje? Exatamente hoje. A primeira escola que eu trabalhei no plano foi o São Carlos, que é hoje a escola suíça, se eu não me engano, que fica ali naquela paróquia São de Virgens, ali na 4, né? Trabalhei lá um tempo, né? Logo virei coordenador de geografia, e aí a escola faliu, Bogadinho. Só que ela faliu no dia 30 de janeiro. Ela decretou falência no dia 30 de janeiro. Os professores tudo já tinham entregado carga lá. Tudo pronto. Não, na semana pedagógica. E aí o que acontece? Aí é quando desmorona o mundo, né? Porque, você tem uma ascensão social, você tem uma vida toda programada. Eu trabalhava lá 40 horas e aí trabalhava 20 na secretaria à noite de contrato, né? E de repente, dia 30 de janeiro, todo mundo demitido. E aí foi aquele caos, né? E é engraçado porque na época eu lembro a hora-aula era mais ou menos R$32, que pra gente naquele momento era algo... Pô, há quantos anos atrás? Isso, há 15 anos, há 2008. Pô, então assim... Pagava bem. Pagava bem. Isso, E cara, de repente, eu tenho muito orgulho disso, de repente tá todo mundo desempregado. Eu tenho amigos que nunca mais quiseram voltar pra educação. Você ficou quantos anos nessa escola? Fiquei 2 anos nessa escola. E aí, a vida tudo estabilizada, aquela onda toda e tal. E aí, eu saí de R$32 a hora-aula, fiquei 8 meses desempregado, porque para arrumar naquele momento as escolas já fecharam as cargas, fecharam. Né? Foi quando eu decidi fazer publicidade, estudar publicidade e tal. Tanto é que no ano seguinte eu abri uma agência e tal. Mas eu saí de R$32 para R$4,50 a hora-aula, na escola da Ceilândia, chamada Instay. R$4,50. Isso, e era permitido isso? Era exatamente o piso. Exatamente o piso. Hoje o piso, se eu não me engano, é de 18, né? Mas naquela época R$4,50, R$4,55, alguma coisa assim. E isso eu tenho na carteirinha. Eu te falo assim, foi muito interessante. Fiquei lá pouco mais de 6 meses, fui para uma outra escola em Taguatinga, Brasil Central. Isso já ali no 2010, 2011. Fui para uma outra escola chamada Isaac Newton, sou um cara de poucas escolas. No Isaac Newton fiquei um pouco mais de tempo, foi quando eu aí vim para o Sigma e vim para o Dinatos, né? Já em 2000, entrei no Sigma, fui contratado no dia 23, assinei tudo a carteira no dia 19 e 20, no dia 26 foi minha primeira aula no Sigma, 26 de janeiro. E tem até foi um momento muito marcante na minha vida, porque meu primeiro dia de trabalho efetivamente no Sigma foi no dia que meu pai faleceu. Meu pai faleceu 5h30 da manhã de um dia, e eu tinha que estar às 7h30 na escola trabalhando. E você foi? E não fui porque não deixaram eu ir. Obviamente, né, cara? Mas foi engraçado, porque o Paulo Macedo, que é meu coordenador no Sigma, eu liguei para ele: professor, não vou poder ir hoje e tal, porque tô com um probleminha aqui. Que probleminha? Meu pai acabou de falecer, 5h30 da manhã, né? E tinha sido uma noite bem desgastante, porque, né, o processo cirúrgico, aquela onda toda. Mas assim, quando foi no sábado, isso foi na quinta-feira, quando foi no sábado, trabalhando, vamos nessa, segue o jogo e vamos pra frente. Isso foi em que ano? 2012. Exatamente no dia que eu entrei no Sigma, efetivamente, pro meu primeiro dia de trabalho. E foi no mesmo ano que você entrou no Dinatos? Aí no Dinatos eu entrei em 2013, dia 2 de agosto de 2013. Você entrou no meio do ano, então? No meio do ano. Você substituiu quem lá na época? O Jesus. Porque o Jesus que tava indo pra Palmas. Exatamente. Entendi. Jesus foi pra Palmas. E aí o Edivan me fez o convite. Eu trabalhava com a Gina no Sigma. No Sigma? No Lago Sul? Né? No Sigma... Da Asa Norte. Porque a gente... Nessa época já tinha o Sigma Lago Sul, né? Tinha o Sigma do Lago Sul. A gente trabalhava em unidades diferentes. E aí a Gininha falou, tem um cara, o GG era o diretor, o GG também é de Geografia. Sim. Geografia geral, por isso que é GG. Geografia geral. E aí o Edivan, que é meu mestre, me ligou e falou, tem um convite aqui pra você, vamos dividir. E aí tô lá até hoje. Vou completar 10 anos esse ano de Dinatos, em agosto, 10 anos.
cara de lugares que eu brinco que assim, então, eu agradeço muito pela longevidade que eu fico nos lugares. Nesse meio tempo trabalhei no Candanguinho, uma parceria do SEB, Sim. né? Nossa, trabalhei no Rogacionista, que é uma autoescola muito legal mesmo, muito fera de se trabalhar. Mas tô 10 anos aí nessas duas marcas aí e o 6º ano de academia, 5º ou 6º, né? Esse ano a gente tá começando o 6º ano de academia, o primeiro ano lá foi o Tiga, né? Então tô no 5º ano. Tiga que tá voltando esse ano pra Unidade Taguatinga. Isso, Tiga voltando, mais um pra fechar com essa parceria da geografia. E, cara, aí você vê, ano passado eu fiz 10 anos de Dinatos de professor. Tu tá lá mais tempo que eu, né? Tu estudou, né? Também, eu formei lá, em 2011 eu fui monitor, 2012 professor. Tu entrou um ano antes de mim. Como professor um ano antes. Que esse ano tô fazendo 11 anos de Dinatos. E quanto tempo de Dinatos mesmo? Desde 2008. Uma vida. Metade da tua vida. Lá hoje tem pouca gente que tá lá mais tempo que eu. Porque assim, se você pensar o tempo desde que eu estudei, porque desde que eu entrei lá pra estudar, todos os anos eu estive, né? Ah, você saiu e depois voltou? Não, eu formei em 2010, 2011 eu já tava lá dentro. E tem uma coisa muito doida, e eu me vejo muito em você nesse sentido, é que toda vez que um aluno meu me pergunta assim, professor, eu falo assim, eu gosto tanto de escola que eu nunca saí de uma. Eu nunca saí de dentro de uma escola, a vida toda. Dos 3 anos, de quando eu entrei na creche até agora, eu sempre, a minha vida toda, estive em escola, porque eu gosto daquilo, eu gosto do ambiente. Eu também tô na escola todos esses anos. Desde sempre. Eu acho que assim, mais antigo que eu lá hoje, com tanto tempo, né, dentro de Dinatos, talvez o Magno. Edivan, talvez? Não. Eu cheguei... Eu tava lá quando o Marcão entrou. Quando o Edivan entrou, antes do Edivan era um professor de geografia chamado Luiz Fernando. Que era professor do INEI. Então assim, tô antes de todos eles lá, cara. Que doideira. Maluquice, né? E passa rápido, né, cara? É meio doido assim pensar que já tem mais de uma década, né? E como você entrou no Sigma? Como é que foi o processo pra entrar? Foi prova, alguma coisa? Nada. Na verdade, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uma amiga da geografia que ela foi ver minha apresentação da minha monografia. Era professora do Sigma e eu era muito amigo do sobrinho dela, né? E ela foi ver minha apresentação, convidei algumas pessoas para assistir minha apresentação, porque muito engajado nessa parte mesmo de acadêmica, eu sempre gostei muito desse lance, né, do academicismo e tal, e ela foi assistir e no belo dia eu recebo a ligação do Paulo Macedo: meu filho, precisa que você venha aqui na escola agora. Cabeludo, né, brinco, né, e o Sigma, né, que é uma escola... roqueiro de preto, né? De preto, só andava de preto. E aí, vou, né? Eu sei, Cristina te indicou. E aí, tá preparado? Eu falei, não, você quer que eu dê aula de quê? Não. Eu Cine indicou, se a Cris indicou, tá indicado. E aí, a única coisa que eu lembro que ele falou, que foi engraçado: tá disposto a cortar o cabelo? Aí eu até brinquei com ele na hora, assim: tá contratando o professor ou o cabelo do professor? Abusado pra caramba, né? Mas falou, não, o cabelo vai ficar preso, não tem... Mas é claro que você tem uma preocupação que era uma outra escola, né? Hoje já é um outro ambiente de trabalho. Era outro momento também, né? Sociedade também já mudou. Passa muito rápido, mas foi assim, Bogadinho. Chamou rapidão, me ligou, tá contratado. E na academia, quem te chamou? Na academia foi justamente engraçado, porque... faltava, era o Tiga e o Gervásio, se eu não me engano. Sim. Né? O Tiga precisou sair por conta da exclusividade dele do Único. O Aldinho, quando ele abriu a academia, ele falou assim: vou te levar pra lá, quando você pintar uma parada, eu vou te levar pra lá, e eu sempre muito próximo do Caetano no sentido, né, da construção acadêmica. Mas o Aldinho sempre falava: quando tiver oportunidade, eu vou te levar. E aí, o Gervásio é um cara da geografia física, um monstro da geografia física, né? E aí faltavam umas aulas de geopolítica para fechar na véspera do Enem. E essas aulas eram aulas que eu tinha que fazer assim rapidão, na tora. Aula de Guerra Fria, eu fiz uma aula de Guerra Fria em uma entrada, né? E eu lembro que era para turma avançada. Mas foi uma entrada ou uma entrada do Flávio? Não, foi entrada B. Porque a entrada do Flávio é uma entrada de 3 horas, né? Só que o Caetano brinca assim, que eu entro pra metralhar a cabeça dos moleques. Porque aí eu trabalho com muita informação ao mesmo tempo. E aí eu lembro que era a turma, acho que foi a primeira avançada,
que tinha Silvia, que tinha o Matheus, né? Tinha uma galera, nossos medicinas que estão por aí, né, espalhados pelo Brasil, né? Mayumi, né? Enfim. E aí eu tinha que dar 8 aulas dessas de geopolítica, assim, rapidão. Os meninos iam fazer provas de paulista, iam fazer outros vestibulares. Isso foi no final de um ano, né? Quando não foi no ano seguinte, o Gervásio, Flávio, o Gervásio já me mandou uma mensagem, você vai ficar com toda essa parte de economia, de geopolítica, que eu sei que você gosta pra caramba, só não quero falar nem de demografia, só quero falar de geografia física. E aí foi. E aí ainda era na unidade na 9. Na 9, né? E aí, desde então, a gente já tá 4 anos nessa unidade. 4 anos, vai fazer 5 agora. Vai fazer 4, então. Na 13, né? A unidade da Sul na 13. Então aí desde que a gente... Fiquei muito pouco tempo lá naquela unidade. Desde que veio a nova unidade, permanentemente, aí tá. Aí depois o Gervásio teve que sair, aí foi quando o Jesus veio e montamos uma equipe de humanidades aí bem legal de trabalhar, bem fera. Não, humanidades na academia, coisa de doido. Coisa de maluco mesmo, né? Só tem maluco. E a gente tem que marcar as coisas sempre pra vocês entrarem depois, sem hora pra acabar. Porque se a gente marcar o lanche pra depois da aula de humanidades, não tem lanche, os alunos morrem de fome. Eu brinco dizendo que a gente tem uma disciplina numa academia, né? Nas aulas vespertinas, que sou eu e Caetano juntos, né? Jesus e Ailton, agora Jesus e Barbosa, né? Mas que a gente tem uma aula que é aula para ser dupla mesmo. Quem entra depois da gente, cara, não sei se é o Heitor que entra depois da gente, enfim. Ele sabe que vai entrar, que a gente vai ficar mais 10 minutinhos. A gente vai tomar um intervalo, mais né? 15 minutinhos, do jeito de... Porque, cara, a quantidade de informação que a gente trabalha, que o volume é gigantesco. Gera muita pergunta, né? Os alunos acabam participando muito, comentando demais. E não dá pra sistematizar, não dá pra simplificar. Então você tem que ter... Não tem jeito. Aí 2 caras que gostam de falar pra caramba, igual eu e o Caetano, fica. Vai embora. Vai embora. E por que o senhor cortou o cabelo, professor? Por que eu cortei o cabelo, cara? Essa pergunta é uma pergunta muito doida. Minha ex-namorada dizia que foi pra agradá-la. Não foi. Mas não teria problema nenhum. Duvido. Né? Mas eu tinha feito uma promessa. Na verdade, assim, eu já tava... Quase perdeu o emprego por causa desse cabelo, não vai... Pois é, eu já tava... Tem um momento da nossa vida que... Eu lembro por que eu deixei o cabelo crescer pela primeira vez. Foi quando meu pai ficou doente... 2 anos antes de eu entrar na universidade, tinha 16 anos. Né? E meu pai estava voltando para o auge da carreira, depois de um momento de ostracismo. Né? E meu pai foi disputar a Série B pelo Bandeirante e ficou doente. Série B do Candango? Não, Série B do Brasileiro. Do Brasileiro? Copa João Avelange, né? Sim. Aí foi justamente no ano 2000. E aí o que acontece? Nessa época eu tinha acabado de operar o joelho a primeira vez. Então o futebol ficou meio que... era uma época que eu estava muito forte, a questão da música estava crescendo muito fortemente na minha vida. Meu irmão músico também. E aí para tentar me recuperar e para não abandonar o futebol, eu comecei a trabalhar com meu pai, depois virei auxiliar dele. E aí a gente começou a trabalhar junto. E no auge... Meu pai voltando, meu pai ficou 2 campeonatos brasilienses sem nenhuma derrota, fora torneio, como é que é? Copa Verde, né? Que era o regional, né? Norte e Centro-Oeste. Quem que ele treinou aqui? Aqui em Brasília, cara, quem ele não treinou, né? Mas assim, Brasília, Gama... Aliás, ele não treinou brasiliense por uma série de questões, inclusive éticas, né? Mas Taguatinga... Tanto é que meu pai é o maior vencedor de títulos como profissional de futebol aqui em Brasília. Né? Brasília, Guará, Gama, Taguatinga. Tudo Candangão? Tudo aqui do Candangão. Aí fora aí Vila, aí trabalhou no Goiás, Paraná, aí Nordeste rodou, entendeu? Mas assim, foi um cara que rodou muito. Mas o final da carreira dele muito aqui, né? Minas e tal. E aí, até por conta das limitações, da idade e tal. E aí, quando ele tava voltando pro auge, que ele tava numa fase esplendorosa, veio o renal crônico. Ele teve que perdeu a função renal, né? E aí teve que começar a fazer hemodiálise, né?
E aí ele vai começando a se afastar um pouquinho do futebol nesse processo, né? E aí, eu, por conta dele ter virado renal crônico, eu fiz, se meu pai sobreviver, ele ficou 30 dias internado, se ele sobreviveu, eu vou deixar o cabelo crescer. E aí tentei. Quando deu ali os 17 anos e meio, não dá não. Com o cabelo quando começa a crescer, aquela coisa mais bizarra do mundo. Só que, cara, aí vem meu irmão, a influência do meu irmão. Meu irmão tinha uma banda de rock and roll, eu queria também ter uma banda de rock and roll, comecei a tocar guitarra, né? E aí o rock and roll e o cabelo grande, né, eles convergem, tudo né? junto. E aí comecei a deixar o cabelo crescer, deixou o cabelo crescer. E fiquei, se eu não me engano, 18 anos com ele grande. E foi maneiro. Você contou em 2019, professor? 2019, 19 que foi quando foi quando a Legião do Mal foi campeão da América. E aí foi o motivo, né? Foi o motivo de eu ter cortado. Eu fiz a promessa que se o Flamengo fosse campeão da Libertadores, eu já tava a fim de mudar o visual. A pressão da minha ex, ela também tem efeito. Ela esteve comigo lá, inclusive, foi muito legal. Ela é uma parceiraça. Mas o corte foi por conta disso mesmo, pagamento na promessa. Meu Deus. Gabigol aos 45 e aos 47. Merece, né? Lucas Prato, né? Tinha que homenagear o Lucas Prato, que perdeu aquela bola no meio campo. Mas foi talvez o dia mais feliz da minha vida. E olha que eu já tive alguns finais do Maracanã, mas igual aquela ali... Você não viu a outra Libertadores, né? A 81... Não, eu sou de 84, né? Exatamente, né? E mesmo que tivesse nascido um pouco antes, não tinha nenhum tipo de consciência. Não vi a geração Zico jogar na plenitude, né? Foi a geração que fez o Flamengo ter o tamanho que tem, né? Sem dúvidas nenhuma. Mas o futebol tá ali, ficou... Veja como é que ele é muito forte, até na promessa, né? O futebol é uma coisa muito marcante na minha vida, até porque nasci praticamente dentro de um campo de futebol. Só não joga bola, né, professor? Joguei bola e joguei bem. Joguei bola e joguei bem. Meu pai dizia o seguinte, meu irmão foi ficar puto porque eu vou entregá-lo agora. Meu irmão falou, nós somos em 11. 11 irmãos? Eu sou o 10º. Você tá louco. Camisa 10, né? Não tem jeito, né? Filho demais, você dá banho no último, o primeiro já tá sujo, cara. Então, eu tenho irmão de mais de 60 anos. Então, assim, 7 do primeiro casamento, 2 do interflúvio, né? E aí eu sou mais velho do terceiro relacionamento, do terceiro casamento, meu pai, eu e minha irmã. Meu melhor amigo é meu irmão, é o mais novo do primeiro casamento do meu pai, meu irmão, meu parceiro, meu compadre e tal. E ele tentou jogar bola pra caramba, né? Ele era um zagueiro, lateral direito e tal, mas ele tentou jogar bola, era o sonho dele. E eu, na verdade, mas ele era muito soçado. E eu nunca fui um cara que quis isso pra minha vida, até porque eu sempre gostei muito de estudar. Depois vem a música, depois acho que eu pensava fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sacou? Então, mas sempre gostei muito de estudar, muito mesmo. Apesar de meu ensino médio ter sido meio largado. E aí, no fim das contas, por conta da minha primeira cirurgia, eu comecei a dar uma... Ainda tentei, e aí em 2002, eu ainda estava nesse meio desse processo. Foi meu último ano de profissional, joguei no Brasília, né? E aí... Chegou a profissional mesmo? Profissional. Não chegou a ser, tipo, sua base? Chegou a profissionalizar? Cheguei a profissionalizar. E com 18 anos mesmo, com 2002, eu fui jogar um torneio, o Campeonato Brasiliense de Futebol de Salão. Eu sempre odiei futebol de salão. E aí o CEUB tinha um time para disputar o universitário, o Campeonato Brasiliense e o Brasileiro Universitário, né? E aí, cara, deu um drible pra esquerda, deu um drible pra direita. Quando eu dei um drible pra esquerda, o cara me deu uma carrinhola, que eu pulei, o mesmo joelho que eu já tinha operado antes, rompeu total. Todos os ligamentos, patelar, colateral, cruzado, de uma vez. Lá eu fiquei, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Foi a primeira vez que meu pai depositava muito mesmo. Ele falava assim, eu fiz um jogador e fiz o André, que é meu irmão, né? E meu pai queria muito que eu jogasse bola, muito. E eu não era muito a minha vibe. No dia que eu tive que operar a primeira vez, eu vi meu pai chorando. Foi assim, a cena mais marcante. Na segunda ele falou, já era, filho, você já operou. E era um outro momento, já é difícil, né? E assim, era um outro momento da medicina, inclusive, né? Então, assim, a minha recuperação foi muito boa, mas foram 8 meses parado. Foi a contusão agora que o Bruno Henrique teve, foi a contusão que o Ronaldo teve,
né? Total. O Ganso teve. O Ganso teve um rompimento total, então... Eu já rompi o cruzado anterior, né? Já operei. Já e adivinha? Jogando bola. Jogando bola, Sempre. Eu brinco dizendo que o esporte, e é engraçado, eu sempre gostei muito de esporte, mas o esporte mais perigoso do mundo é futebol, né? Carnificina. E olha que eu gosto de boxe e karateca, mas cara, o futebol é muito agressivo. E é bom por causa disso. Né? É muito lesivo, né, cara? Machuca demais. A galera que joga bola. Tô vendo uma pesquisa esses dias sobre contusões na cabeça no futebol. Diz que elas são mais violentas hoje do que as do boxe. Né? Pra ver o volume, quantidade de traumatismo craniano, concussões, então, porque é um esporte de contato absoluto, né, velho? Testosterona, homem, desgraça que é. Não pode juntar. Eu tô preocupado com o tempo, Leire. Como é que a gente tá aí de tempo, tá? Voltemos? Pode. Então vambora. Vamos abrir aqui porque teve muita pergunta pro Flávio, não teve? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver as perguntas que a gente teve pro Flávio. Ave Maria, eu tenho medo disso. Não, é porque vai ter pergunta de geopolítica. E na hora que o Flávio começa a falar de geopolítica, a gente coloca aqui e a gente vai dar uma volta aqui no shopping. Pede uma pizza. A gente tem E ainda tem que responder o quadro final, né? Que é o Pergunte pro Próximo, né? Vocês já ouviram falar desse quadro? Vi sim. Tem uma pergunta pra você aí, já. Tá, vamos ver se eu dou conta disso. Vamos lá, perguntas que o Flávio recebeu. Vamos ver aqui. Qual foi sua matéria favorita na faculdade e qual você mais gosta de lecionar? Assim, eu acho que a geografia ela é incrível em toda a sua amplitude. Assim, o que eu mais gosto, sem dúvidas nenhuma, é geopolítica. Conflito, confronto, guerra, falar de formação de Estado, mas falar de relações internacionais. Eu acho que a geopolítica explica o mundo. Mas dentro da geopolítica tem a parte árabe? Eu gosto. O tema Oriente Médio me fascina. Mas discípulo do Edivan mesmo. Assim, né, eu escrevo sobre o Oriente Médio, mas eu tenho me dedicado muito nos últimos anos. O leste europeu é minha área de pesquisa, inclusive Ucrânia, Rússia, então foi tópicos de trabalhos que eu fiz durante muito tempo. Mas hoje eu tenho me dedicado muito a estudar a geopolítica africana, a geopolítica do mundo subdesenvolvido. Né? Eu acho que isso é um ponto hoje que me agrada muito estudar. Aliás, inclusive entendendo as minhas ancestralidades, filho de uma mulher preta, quero entender mais sobre a África. Eu acho que a África precisa ser entendida de uma forma mais densa. Então, Oriente Médio e África está ali nos patamares mais elevados. Excelente, professor. Próxima pergunta aqui. Pô, essa aqui eu não faço ideia. Qual a sua percepção sobre a política adotada pelo chanceler Gibson Barbosa sobre Itaipu? Pô, Itaipu é binacional, né? Então, na verdade, a construção de Itaipu ela é importante pra caramba pro desenvolvimento do Brasil na década de 70. A lógica ali do milagre econômico, né? O Brasil sai perdendo no sentido de que ela é binacional, não? Então o Paraguai ganha dinheiro vendendo energia elétrica de Itaipu para o Brasil. Né? Então tem um problema econômico, mas por muito tempo Itaipu foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje é a segunda e a maior em produção de energia, e por isso ela é muito importante para o Brasil. Nossa principal matriz elétrica é a matriz hidráulica, e o Brasil sem energia hidrelétrica simplesmente não funcionaria. Próxima pergunta. Vamos nessa. Quantas camisas do seu time de coração, no caso o Fluminense, Heitor que tá perguntando aqui, você possui? Heitor, eu vou falar que você torce pro Santa Cruz, hein, velho? Ou pro Náutico, né? Olha só, eu tenho... Sou Flamengo, graças a Deus, né? Eu devo ter 215 camisas oficiais do Flamengo. Por aí. Aí fala que não tem dinheiro. É brincadeira, né? Eu brinco dizendo o seguinte, vocês são meus amigos, vocês sabem disso, né? Meu vício. E eu tô brincando que hoje eu tô apaisando, galera. Então, assim, hoje eu vim, né, discreto, vim sem a farda. É porque ele não entra. Não seria permitida a entrada dele. Mas esse ano talvez menos, né? Meu Bogadinho, que já convive comigo há alguns anos, tinha dia que era cada dia com a camisa do Flamengo, né, Bogadinho? Todo dia. Todo ano você compra todas as coleções? As duas de jogo oficiais, a terceira, a Icon, né? E aí eu sempre escolho mais uma
que pode ser ou uma de goleiro ou, sei lá, uma de treino, que eu comissão achava técnica. bonita, uma de comissão técnica, geralmente assim. E geralmente eu compro aquelas que fazem parte de coleções raras. Por exemplo, Outubro Rosa, Sim. ou, por exemplo, que o Flamengo lançou para o movimento LGBTQIA+, são edições raras, limitadíssimas, e são camisas muito bonitas. Então, geralmente eu escolho uma dessas para ter. Mais de 200. 215 por aí. O cara aluga um apartamento só pra guardar Tem a uma camisa do briga na minha Flamengo. família, velho, dizendo quem vai já querem me matar. Quem vai herdar isso? Calma, meu filho. Tem uma briga pra ver quem não vai ficar com isso, né? Ninguém quer isso. Calma. Vale. Tanto é que tem algumas coisas que são raras. Por exemplo, eu tenho uma camisa do Romário de 95 quando ele veio, né? Não era do Romário, era uma camisa de 95 que quem usava era o Nélio. Aquela da Petrobras. Que era Lubrax. Entendeu? Então, eu tenho algumas coisas raríssimas. 95 é um ano maravilhoso, gol de barriga. Eu lembro bem. O maior jogo que o Romário fez na carreira foi aquele jogo e o Flamengo perdeu. Com gol de barriga. Gol de barriga. Lembra não. Próxima pergunta, professor. Diga aí, meu velho. Como anda a guerra na Ucrânia? Um ano quase, né? Anda mal. As coisas estão longe de serem resolvidas, né? Eu brinco dizendo o seguinte: a gente tem o Ocidente tentando tratar como um herói um cara que não é herói, que é o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Né? Quando ele sai na capa da Time, da People, da, sei lá, Person, sei lá o nome das revistas, né? Tentando criar uma figura de herói para alguém que não soube negociar a proteção do seu próprio país, é porque tem alguma coisa errada. E aí tem um objetivo. É claro que a OTAN está investindo tudo para tentar enfraquecer a Rússia, e é claro que a Rússia está fazendo de tudo para tentar manter a sua zona de influência. Os dois estão errados nessa história. Porque quem perde com isso? Quem perde geralmente são as populações mais pobres, que dependem, por exemplo, do gás natural que vem da Rússia, que depende, por exemplo, dos fertilizantes que são produzidos na Ucrânia, que depende do trigo, né? Então, assim, dos grãos. Então, assim, pela primeira vez nos últimos 35 anos, a pobreza aumentou de forma inverossímil no planeta Terra. E a guerra está relacionada a isso? Sim. A pobreza, a miséria, a desigualdade, a fome, que vinham numa escala decrescente, hoje voltou a crescer. Então, isso também é consequência dessa guerra. E se não existe ninguém no planeta capaz de sentar esses dois caras para trocar uma ideia, para evitar que 10 milhões de refugiados sejam produzidos, para evitar que mais de 700 mil pessoas até agora tenham morrido, é porque tem alguma coisa errada dos dois lados. Então a guerra vai completar um ano e a tendência é que ela dure muito mais. Mas você diria que isso é Guerra Fria mal resolvida? Ela é a continuação de uma Guerra Fria, mas ela também é uma proxy war, né? Uma guerra por procuração. Então, não adianta alguém querer acabar com a guerra se você não vai lá, senta com o Putin para resolver. Então, o Biden está investindo grana pra caramba na Ucrânia, o Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, investindo grana pra caramba, né? Talvez o Macron seja o cara que tenta ali negociar, mas também de forma muito ineficaz. Então, temos um problema. A guerra vai completar um ano agora no próximo mês. E, cara, essa semana foi uma semana das mais sangrentas da guerra até agora. Então, a coisa tá muito feia. E qual é o interesse da OTAN em ter essa base na Ucrânia? Porque, assim, uma base da OTAN na Ucrânia, muito se fala, né? A galera, o Ocidente meio que defendendo a Ucrânia, mas na época da Guerra Fria, quando a União Soviética quis colocar míssil em Cuba, quase desencadeou. Não é quase a mesma coisa? O medo que se tem, Bogadinho, é de uma terceira guerra mundial que vai ser nuclear. Vai ser nuclear. Né? Mas assim, tem algumas coisas que são importantes. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, só perde para a Rússia. Sério? Em extensão territorial? Em extensão territorial. Sabia disso não, cara. Ela tá numa zona muito estratégica, que é a ligação com o Mar Negro e a saída para o Mar Mediterrâneo, que passa ali pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, ali onde fica Istambul, né, a Turquia. Então é uma região, para começar, estratégica. A Rússia não tem saída para a mar de água quente. A Rússia só tem saída para mar de água gelada, né?
São Petersburgo e Vladivostok, né? Ou seja, a Rússia precisa dessa rota de escoamento da produção. A Ucrânia tem o solo mais fértil do mundo, que é o Chernozem, que é a estepe negra, né? Um solo umífero extremamente rico. Ela é importante porque a União Europeia precisa dos alimentos que também são produzidos na Ucrânia, mas precisa sobretudo do gás natural produzido na Ucrânia e do gás natural da Rússia que passa pela Ucrânia. Então, tudo isso começa quando a União Europeia força uma barra para a Ucrânia entrar no bloco, no meio de uma crise na União Europeia. E aí o Putin falou, peraí, eu não estou mexendo aí com as coisas de vocês, eu mexo com a minha zona de influência. Que já a zona de influência da União Soviética, que foi perdida pra caramba durante a década de 90 no governo do Boris Yeltsin. Então, qual é o problema disso tudo? Que a União Europeia tem como braço armado justamente a OTAN. E a OTAN é liderada por quem? Estados Unidos. Ou seja, sempre eles, né? E aí tem uma questão que é sempre muito importante, que vai fazer a gente remeter à Primavera Árabe, a invasão do Iraque, a invasão da Síria, a invasão do Afeganistão. A OTAN, ela é um bloco militar criado para a Guerra Fria. Por que a Guerra Fria acabou e ela continua existindo? Porque, de fato, você tem um interesse, e esse interesse tem um nome, energia. O interesse gira em torno de um lance que é o maior medo que os Estados Unidos têm e o Ocidente tem da Rússia. A Rússia é a maior potência energética do mundo. É maior, inclusive, que os Estados Unidos. Porque são os maiores produtores de petróleo empatados praticamente com os Estados Unidos, mas ninguém produz gás natural como a Rússia produz. Ninguém. E mais, a Rússia tem uma rede de infraestrutura de gasodutos e oleodutos que não tem ninguém no mundo que tenha. Então, não tem como. É um adversário. E o Putin voltou a dar força para essa Rússia que estava no ostracismo. Então, é um ambiente muito complexo. Precisa de alguém para negociar. Esse alguém poderia ter sido o Zelensky. Não é. Ele não é capaz. Ele arrisca a vida do povo ucraniano. Ele é um comediante, né? É como se com todo respeito ao Zelensky, como se o Danilo Gentili se transformasse no presidente do país. Ou seja, e eu sempre brinco dizendo o seguinte, meu Deus. E ele fazia o papel de presidente numa série de presidente da Ucrânia, um comediante que virou presidente da Ucrânia. Veja como que, né? Mas engraçado que o mundo teve esse período meio obscuro, né, cara? O Trump sendo eleito nos Estados Unidos, o Zelensky na Ucrânia. Nem vou falar o que aconteceu aqui. Há uma onda, né? Uma onda extremista, uma onda nacionalista, que cresceu muito a partir da crise de 2008. A gente já conversou sobre essa crise, sim, né? A queda do mercado imobiliário norte-americano. Quando estourou a bolha, né? Quando estoura a bolha, eu lembro de 29. O que vem depois de 29? Nazifascismo, stalinismo, hirohitismo, totismo, ou seja, maoísmo. Ou seja, essas ondas nacionalistas, elas sempre aparecem quando vem uma crise. Só que, cara, de 2008 ela deixou embriões que não foram, o ovo da serpente, que ele está chocando, e chocando aos poucos. É o Trump, é o Viktor Orbán, é o Boris Johnson na Inglaterra, é a Marine Le Pen na França, é o Zelensky, é o Putin, é o Erdogan. Ou seja, a maior democracia do mundo hoje, que é a Índia, ela é comandada por uma extrema-direita extremamente violenta. A Índia, a China foi pela primeira vez no ano de 2022, pela primeira vez ela reduziu a população, 800 mil pessoas a menos. A Índia supera a China até julho. Esse ano? Esse ano, até julho a Índia supera. Eu tô falando de uma potência gigantesca, economia fortíssima, mas é comandado por uma direita extremamente violenta. Num país que matar primeiro-ministro é algo assim, extremamente comum. Indira Gandhi, Ricardo Gandhi e afins. Então, a coisa anda muito complicada mesmo. Torcer pra gente superar isso o mais breve possível. Cara, muito doido. Quando se fala dessa guerra, é muito difícil, ainda mais no Brasil é muito difícil, porque muita gente que não tem nenhum conhecimento vai falando, né? Uhum. Aí fala em Rússia e já a pessoa fala comunismo, então vai morar lá em Cuba. É muito doido. Mas eu acho muito interessante, cara. Você acompanha esporte, eu acompanho esporte. Os atletas russos estão sendo proibidos de participar de eventos. No tênis, que é um esporte que eu acompanho, eles até jogam. Foram proibidos para jogar o Wimbledon, um dos grandes torneios
E tem né, muito de geopolítica. Aliás, tem muito de geopolítica mesmo nisso, né? Cara, muito doido, né? E aí tem cara que fala que atleta não pode se posicionar politicamente. Como não pode, sendo que os caras estão sendo proibidos de jogar porque nasceram na Rússia, às vezes tem nada a ver com o que está acontecendo na guerra. São, às vezes, contra a guerra e não puderam jogar um dos principais torneios do ano. Hoje, se você abre o site da ATP, ó, você tá assistindo isso? Abre aí o site da ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais. Procura um tenista russo, Danil Medvedev, Andrei Rublev, não tem a bandeira. Não tem, as tenistas russas não estão podendo jogar com Agora, a eu bandeira. nunca vi os Estados Unidos não foram pedidos de participar de nenhum evento olímpico bombardeando o Oriente como eles o bombardearam. O Iraque, o Vietnã... Exato. Os Estados Unidos fez do Vietnã a coisa mais absurdamente violenta do mundo. E tem mais, assim, ninguém proíbe a Arábia Saudita de participar, ou o Catar, ou o Irã, de participarem de eventos esportivos. Por quê? Porque aí é questão muito simples, grana. Ninguém impediu, por exemplo, o Abramovich de comprar o Chelsea. Quando o dinheiro do petróleo russo entrou na Premier League e ajudou a dar esse jump nessas últimas 2 décadas na Premier League, porque quem patrocinava a Premier League era uma empresa russa chamada Gazprom, que patrocinava a Champions, que patrocinava a Eurocopa. Então, quando o dinheiro da Rússia era conveniente, ninguém perguntou se o Abramovich era ligado à máfia russa, etc, etc. E a Yakuza, lá no Japão, que financia grande parte de atletas profissionais? Máfia japonesa. Então, é difícil. E aí, nisso é geopolítica. Porque ganha quem tem mais força, né, de inter-relação. Por isso que eu falo que a geopolítica está em tudo. Sacou? É fundamental que a gente, inclusive, compreenda melhor a geopolítica para compreender, inclusive, o que está acontecendo no nosso país internamente. No nosso país, acho que a gente vai levar alguns anos para entender o que está acontecendo, né, cara? Esse fenômeno. Vai ser muito doido, mas não é incomum. A história brasileira, Caetano e eu, a gente brinca isso, fala muito isso com nossos alunos. O Brasil não é uma democracia com instabilidade. É uma instabilidade que teve períodos de democracia. Período de democracia, com certeza. Então, Quantos presidentes eleitos a gente teve no Brasil que terminaram seu mandato? Nesse período? Quantas vezes os militares estiveram no poder, né? Deodoro, Floriano, ditadura. Então, assim, a coisa no Brasil é uma tendência. Mas a gente vai vencer. Hoje o povo é diferente, né? Não sei, né? No sentido inclusive, da própria participação, né? É mais difícil controlar massas muito numerosas, né? Com as redes sociais, com a força dos veículos de comunicação, com os podcasts, entendeu? Então, hoje a coisa se propaga muito mais rápido. Tem um perigo, mas também tem né? Eu li um livro, né? Os algoritmos da destruição em massa, né? Bem legal. Algoritmo de destruição em massa. Também tem uns perigos que a gente precisa lidar com eles, mas de fato a sociedade está construindo inter-relações que podem superar isso. Posso para a próxima pergunta, professor? Acabou que falou de guerra da Ucrânia aí. Só para deixar claro, quando eu falei das bandeiras russas, mas não tem um lado em guerra, né? Acho que se quer guerra, tá todo mundo perdendo. É como Nietzsche fala, né? A guerra é a construção mais clara de que o ser humano é um idiota. Né? Ou seja, se tem guerra, tem alguma coisa que está errada, né? A guerra nada mais é do que a ausência da diplomacia. Diplomacia significa diálogo. Ou seja, só a guerra porque não teve diálogo. Não teve diálogo, exato. Eu só fiz um comentário sobre os atletas russos porque apontar uma hipocrisia, né? Como se você aponta um lado como vilão e um lado como herói, e na verdade... Teu apontamento é perfeito. Geopoliticamente, inclusive, ele é perfeito. De forma... Na geografia, eu sou um excelente astronauta. Vamos lá. Para com isso. Próxima pergunta. Diga aí, mano. Qual o segredo para ser amado por seus alunos? Ele não é amado pelos alunos, tá? Michele. Próxima pergunta. Fala aí, não sei, cara, não tem segredo. Mas assim, uma coisa que eu aprendi lendo, mas eu aprendi com a minha mãe. Tenha sempre ouvidos atentos para aquilo que as pessoas clamam. Mas, sobretudo, tenha coração atento para ouvir aquilo que as pessoas precisam. Eu acho que não há lugar no mundo mais importante na vida do que a sala de aula. E a sala de aula é o espaço para você ter o ouvido atento, mas sobretudo ter o coração atento. Tem ali pessoas que podem, de alguma forma, com a tua palavra,
dar o jump necessário para sair de uma situação difícil. E a sala de aula não é só o conteúdo, a sala de aula é o sorriso, a sala de aula é o carinho, a sala de aula é mandar a letra e dar o esporro na hora que você tem que dar. Porque na vida a gente acha muitas pessoas para falarem sim para nós. Mas às vezes o não ele nos resgata, ele salva a nossa vida. Né? Às vezes a chamada de atenção faz você ficar em alerta. Eu agradeço muito aos nãos que a vida me deu. Porque a gente perde mais do que ganha. Né? E acho que é isso que eu tento transmitir em sala. Assim. A gente perde mais do que ganha, mas aqueles períodos de vitória são tão importantes. Aqueles períodos de derrota são tão importantes porque criam casca. Né? Ferradura, força, armadura. Pra gente dar o coice no problema quando tiver que dar, pra gente bater de frente com o problema quando tiver que bater. Então acho que por aí. Mas não sei se sou não. Excelente, professor. Só assim, Michele, um dos segredos ele não segue, que é não usar a camisa do Flamengo. Ele não segue... Esse é um dos segredos. Né? Manipulação de massa, né? Então esteja com a massa. Próxima pergunta. Diga aí, meu velho. Como ficará a economia mundial diante da nova geopolítica hegemônica atual? Davos está rolando agora, né? Davos é o Fórum Econômico Mundial, assim. A previsão para 2023 é muito complexa, que a gente deve ter uma curva de estagnação ou uma curva de manutenção a níveis muito baixos do crescimento, né? Ganhará força aquele que souber utilizar estrategicamente as suas potencialidades. E quando eu falo utilizar estrategicamente as suas potencialidades, uma árvore em pé ela vale muito mais que uma árvore no chão. Um rio correndo de forma normal, ele é muito mais importante que a ausência de rio. Né? Uma cidade com qualidade de vida, com trabalhadores felizes, é uma cidade que vai produzir mais, é uma cidade que vai... aliás, a ONU até tem um índice, né, que fala sobre isso, felicidade interna bruta. Né? São os países que vão poder superar essas situações de problemas econômicos graves que nós estamos vivendo. A guerra não vai acabar tão cedo, mas existe uma guerra que está sendo discutida agora em Davos, aliás, duas, se você me permite. A primeira delas, a gente não pode achar normal a desigualdade. A gente não pode normalizar a pobreza. A gente não pode normalizar a miséria. Né? A gente não pode ter uma pessoa dentro do Maracanã tendo o dinheiro de todas as outras 75 mil pessoas que estão no Maracanã. Enquanto isso for normalizado, a gente não vai superar os problemas econômicos. Porque quem sustenta a economia não é essa pessoa. São as pessoas, né? Então a gente precisa superar isso. Essa é a primeira discussão de Davos. E a segunda, tem que alinhar isso com o quê? Com proteção do meio ambiente. Não adianta a gente ter dinheiro se a gente não consegue... Aliás, eu lembro da frase do presidente do da filha do presidente do HSBC, nos maiores bancos do... Né? Quando ele morreu, ela falou assim: meu pai teve dinheiro pra caramba, mas ele morreu pela falta daquilo que é de graça. Morreu de Covid. Ou seja, a gente precisa de ter um ambiente minimamente plausível pra gente sobreviver. Tem que tratar a natureza com muito mais respeito e carinho. Cara, você falando da geopolítica atual, né? E você falou que vai sair bem quem conseguir explorar melhor suas potencialidades. Como que você vê esses próximos 4 anos do Brasil com Lula? Acho que a gente pode até ter problema, mas, cara, acho que se você vê problema fazer uma pergunta dessa, que eu falei de Lula, você não devia nem estar assistindo talvez esse podcast, porque não é politizando nada não, tentando entender a situação. Você conhecendo, por exemplo, quando estourou a bolha, o Brasil aparentemente segurou na época, depois a gente teve uma crise. Como é que você vê? Porque o Brasil volta, acho que com Lula, a gente volta pro cenário da diplomacia mundial. Não tenha dúvida. Somos conhecidos assim, né? Não tenha dúvida. Assim, independente da existência do Luiz Inácio Lula da Silva, a diplomacia brasileira sempre foi uma diplomacia de referência. Né? Barão do Rio Branco, Oswaldo Aranha, o Sérgio, o Celso Amorim. Ou seja, a diplomacia brasileira, o Itamaraty é referência mundial na formação de diplomatas.
O Brasil teve presidente agora, o Azevedo, né, presidente da OMC, né, até 2022. Né? Nós tivemos José de Castro, que é uma das maiores referências da ciência, quem fala sobre fome no mundo, quem ensina sobre fome no mundo, a fome não só como uma questão biológica, mas como uma questão social. Ele estava no mesmo patamar do Einstein para a ONU em determinado momento da história. Um diplomata brasileiro. Né? Médico, geógrafo e diplomata, ou seja, esse cara não namorou na vida, né? Mas assim, o Brasil não pode abrir mão de ser profissional na sua geopolítica. Você não tem que se relacionar com os Estados Unidos por conveniência ideológica, como você não pode se relacionar com a China por conveniência ideológica. Você tem que se relacionar com aqueles que poderão produzir algo produtivo para o Brasil. A União Europeia, ela é importante para o nosso cenário hoje, porque ela tem uma pauta ambiental, que é uma pauta que converge com as nossas necessidades econômicas e sociais. Né? Então, conversar com a União Europeia é muito importante? É, demais. Né? Conversar com os Estados Unidos hoje é importante? É, porque os Estados Unidos, inclusive, dentro desse cenário, talvez passe por aquilo que o Brasil, politicamente, internamente, também passa. Capitólio, os problemas que nós tivemos agora na invasão dos 3 poderes. Dia 8, né? No dia 8. Então, assim, o que os Estados Unidos pode nos ensinar disso? Mas não se esqueçam, é o nosso segundo parceiro comercial. Claro que ele só compra da gente metade do que a China compra, mas lembre-se, a China tem problemas econômicos acontecendo agora. Então, qual que vai ser a nossa alternativa? Eu acho que a nossa alternativa começa pela integração com o Mercosul. Fortalecer de novo o Mercosul. A Argentina é nosso terceiro parceiro comercial. Os Estados Unidos compra 32 bilhões de dólares por ano do Brasil. A Argentina compra algo em torno de 14. Um país em crise há 40 anos, é muita coisa que a Argentina compra, seja um importante parceiro comercial. E o Brasil sempre viveu um dilema, e eu acho que esse dilema, nos próximos 4 anos, a gente vai conseguir materializar de forma positiva. Né? Marina Silva é, inclusive, uma pessoa muito importante nesse processo, pelo reconhecimento internacional que ela tem na área ambiental. Ser o mais fraco dos maiores ou ser o mais forte dos menores? Sim. É muito melhor ser o mais forte dos menores. Porque o mais forte dos menores é a liderança de 180 países. Então o Brasil vai ter que olhar para esse caminho novamente. A gente até fez isso já. A gente chegou perto, se já não foi, né, o mais forte dos menores, né? O Brasil... O criador do G20, né, dos 2 G20s, né? O Brasil foi o criador os BRICS, né? Então a gente precisa fortalecer isso. Mas fortalecer isso passa também por estreitar as relações geopolíticas. A gente ficou literalmente 4 anos sem fazer geopolítica. No Brasil a gente não fez geopolítica. O antigo presidente teve quantos minutos para falar em Davos e falou 3, 4? Então assim, e a própria abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, os discursos, o Brasil que faz a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas todos os anos, né? A gente tem a oportunidade. 2023 vai ser muito difícil. A inflação na Europa é muito alta, a inflação nos Estados Unidos é muito alta, os juros estão crescendo, né? Que também pode ser uma oportunidade econômica para a gente. Porque se o juro está crescendo lá, significa que para eles exportar mais barato pode ser uma oportunidade. E aí pode ser que a moeda brasileira se valorize e a gente consiga comprar mais. Né? E comprar significa, no nosso caso, investir em tecnologia. A gente precisa dar um salto tecnológico. O Brasil é o país que se desindustrializa. A gente está perdendo empresa para o Uruguai. A gente perdeu a Ford para o Uruguai. Claro, a Ford está com problemas econômicos. A gente não pode perder a Ford para o Uruguai. A Honda não pode parar de produzir o Honda Civic aqui e a gente achar, mas por que a Honda decidiu parar de produzir o Honda Civic aqui no Brasil? Simplesmente que ela vai acabar com o carro? Tem alguma coisa... Então, como que a gente pode melhorar a produção? Mas melhorar a produção passa também por melhorar a qualidade da mão de obra, passa por melhorar as condições de vida da população. Né? A escravidão do século, como diria a Carolina Maria de Jesus, a escravidão do século XXI é a fome. Então a gente acabou de sair ontem o dado, nós temos 66 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. A gente não pode permitir isso. Silvio de Almeida vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho, não só ele. Foi uma das nomeações que eu mais comemorei, cara. Primeiro que aí você vê, já percebe uma diferença efetiva do nível, né? Flávio Dino é um dos maiores juristas desse país, ajudou a fundar o IDP. Tá aqui, o IDP, que hoje é uma das maiores faculdades de direito do país. Ele foi professor, inclusive, do IDP. Né? Então você vai a Marina Silva, né? Ou seja, você já tem um outro patamar, né? Se a gente pode dizer assim, mas vai dar trabalho. A gente pela primeira vez tem um Ministério de Povos Indígenas
povos originais. Isso é um acerto, um compromisso que o Brasil assume, que é absurdamente incrível. O Canadá tem Ministério dos Povos Originais, o Brasil, que tem a maior quantidade de povos originais habitando num só território do planeta Terra, nunca teve. Assim, é surreal. É como se essas pessoas sequer existissem. Tem avanço. Tem. Esperar, mas não vai ser fácil, não. Não Até vai. porque tem gente para resistir. Sim. O dia 8 é um símbolo disso. Sim. E vamos lá para a última pergunta daqui, Vamos. que aí eu vou pro último quadro pra gente encerrar, porque a Leire já tá quase tacando o negócio ali em mim. Qual o melhor método para estudar geografia? Não ter aulas do Flávio. Exatamente. Não, na verdade não. Tem aula comigo, sim. Não, eu sempre... geografia é uma ciência complexa. Ponto. O que é verdade hoje pode ser a moda das mentiras amanhã. A China tinha política do filho único até 3 anos atrás. Eu acabei de falar pra você que a China reduziu 810 milhões de pessoas. Gente, 800 mil. 810 mil pessoas. 800 mil pessoas é a população da Ceilândia. Ou seja, você imagina a Ceilândia, que é a maior região administrativa do Distrito Federal, Sumir de um ano pro outro. Então, assim, a geografia ela é uma ciência que precisa que você esteja, de fato, antenado sempre. Não tem jeito, você precisa estar antenado sempre. Eu brinco dizendo que a geografia talvez seja a maior parceira que um aluno com vestibulando pode ter. Porque ela vai te dar repertório para você fazer uma boa redação. Você vai encontrar geografia na física, você vai encontrar geografia na matemática, você vai encontrar geografia na língua portuguesa, você vai encontrar geografia na química, você vai encontrar geografia em tudo quanto é lugar. Ou seja, estudar geografia não é estudar apenas geografia. Você vai acabar estudando, por conta da geografia, fenômenos da física. Caiu, por exemplo, questões de astronomia nessa última prova do Enem, né? Ou foi da Unicamp, não sei. Né? Você vai estudar matemática, você vai estudar escala, você vai ter uma questão de razão e proporção dentro da matemática. Ou seja, não tem como, a geografia é uma parceira. O dia que você entender que ela é uma parceira, o caminho já foi consolidado. E aí lembre-se, estudar, estar antenado, usar as redes sociais positivamente, tem como fazer isso. Né? Você tem, por exemplo, perfis no Instagram que são bacanas para te incrementar volume de conteúdo. Né? Podcast que você tem. Você indica algum? Inclusive, eu tenho um podcast chamado Mundo em Desordem, né? Sobre geopolítica, especificamente sobre geopolítica. Né? Mas tem alguns, Mano a Mano é um podcast sobre questões sociais do Mano Brown que é bem legal, tem alguns materiais que são bem legais, depois a gente pode até indicar pro Bogadinho colocar na descrição lá do negócio, do YouTube e tal, do canal. Então tem coisas boas, né? Perfis da ONU, Le Monde, DW, tem alguns canais que são bem legais da gente estudar a partir deles. Excelente, valeu Flavinho. É isso, Deixa eu só, então agora vamos pro quadro final. Que é o Pergunte pro Próximo. Vamos nessa. O último episódio foi com o professor Ricari. A pergunta dele pra você foi o seguinte: o que o Flamengo influencia nas suas aulas? O que o Flamengo influencia nas minhas aulas? Cara, assim, o Flamengo é uma das maiores paixões que eu tenho na vida, né? E eu falo da geografia da mesma forma como eu falo do Flamengo. Eu falo que, aliás, você que é meu amigo pessoal, você sabe como que eu falo com paixão sobre futebol. Acho que futebol ajuda a explicar a humanidade. Né? É o esporte mais popular do mundo. Né? No começo de ano tão trágico pro futebol, porque é trágico perder um Pelé e um Dinamite. Né? Entender o futebol é entender muito mais do que simplesmente um jogo, mas é entender a sociedade. Né? E entender um time de massa como o Flamengo também é entender a sociedade. Entender, por exemplo, que a gente tem um jogo ontem em Cariacica e daqui a 2 domingos aqui em Brasília, R$400 o ingresso, é entender que o futebol hoje ele está se distanciando daquilo que a sociedade é. Eu ia te perguntar isso. O Flamengo, que é o time de mais massa do Brasil, está se distanciando do que fez ele ser o Flamengo, que é a massa, né? O Flamengo tá elitizado pra caramba. Você tem uma frase assim, a geração do Zico foi muito importante, mas o Flamengo é o time mais popular do Brasil desde Leônidas da Silva. As pessoas não entendem quem é o Leônidas. O Leônidas é um cara que tem um chocolate com o nome dele
que foi o primeiro grande ídolo do futebol brasileiro. Diamante Negro. Sacou? O Flamengo foi um time que produziu Dida, Moacir, são caras que na década de 50, enquanto o Brasil estava numa depressão por conta da Copa de 50, foram caras que trouxeram o nome do futebol brasileiro e o nome do brasileiro para além daquilo que o Nelson Rodrigues, tricolor mais flamenguista que eu conheço, né, dizia de ser lutar contra o complexo de vira-latas. O Flamengo era a base da seleção, bicampeão do mundo de basquete. Na década de 50, bicampeão do mundo de basquete, né? Então é importante entender isso. E como um time de massa, como o Corinthians, ajuda a explicar um pouco do que é a sociedade brasileira, uma sociedade desigual, extremamente violenta, etc, etc. Eu acho que a aula ela acaba ganhando força quando você entende a sociedade de uma maneira um pouco mais ampla. Boa, professor. É isso. E agora a pergunta é... Pergunte pro próximo, só que eu não sei quem é o próximo episódio ainda, porque eu não confirmei a agenda da semana que vem. Então você vai ter que fazer uma pergunta genérica pro próximo convidado, que vai ser um professor. Vai ser um professor, não tem nenhuma noção de... Não confirmei nenhum professor ainda. Tem alguns professores que eu tô conversando, que eu tô tentando trazer, mas nenhum confirmou ainda. Então você vai ter que fazer uma pergunta genérica. Vou fazer uma pergunta genérica. Então, assim, dentro da sua casa... Do que você retira da sua casa que você transpõe para a sala de aula? Qual a experiência que você tem na sua vida pessoal que você coloca na sua sala de aula como um tempero todos os dias? Boa, excelente pergunta. Agora eu vou pensar quem que eu vou trazer para responder essa pergunta. Vai ser uma coisa bem bacana. Para gerar polêmica, e polêmica dá engajamento, engajamento dá seguidor e a gente cresce. É isso. Beleza? Professor Flávio, a Leire já armou o estilingue e vai... brigar com a gente. Não, a Leire já tá brigando, já tá me dando 20 sinais. Eu fui aqui. mais sim. Não, eu instiguei também, eu fiquei fazendo pergunta aqui. Então, vamos lá. Leire, coloca aí na tela as redes sociais do professor Flávio. Se você tá no Spotify, fala aí, professor Flávio. O Mundo em Desordem no Spotify, tem o meu canal Flávio Bueno no YouTube, né? Tem meu Instagram, @FlávioBueno13. Me sigam no... Isso aqui? Não, isso aqui não é do meu tempo não. Mirk, né? MSN é. Mas queria aproveitar e agradecer, Bogadinho, pelo convite. Foi uma honra, é um prazer inenarrável estar com você, né? Mas, sobretudo, estar nesse projeto chamado Academia das Específicas. Agradecer a todo mundo que está nos vendo, né? Agradecer as perguntas de todos vocês. Tentei responder tudo que o Bogadinho falou para mim. Então, meu velho, muito obrigado. De verdade, professor. De coração. Fico muito feliz de poder dividir um pouco da minha noite, da minha aventura chamada vida aqui contigo, cara. Valeu, professor. Um prazer te receber. Sabia que renderia, que seria muito bom. Então, obrigado por vir. Obrigado por estar aqui à noite, no meio das férias, gravando isso. Que isso. Então, só tenho a agradecer. E agora eu vou me despedir. Tá aqui? Tá em mim? Tá em mim, Leire? Tá em mim? Então... Galera, tá aí, ó, o perfil da academia. Segue a gente nas redes sociais. Curte esse vídeo. Compartilha. Se inscreva. Ativa o sininho. Manda esse conteúdo pra todo mundo. Quer mandar, né? Você viu aquele tio, aquela tia do Zap falando bobagem sobre a guerra da Ucrânia? Já manda esse vídeo aqui, ó. Sabe aquele seu primo flamenguista que você quer mostrar uma parada legal? Manda esse vídeo pra ele. Ajuda a gente a levar esse projeto pra mais pessoas. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por estarem com a gente até esse momento. E até a próxima. Valeu!